Vamos deixar nossa Bíblia aberta em Romanos. Pode deixar no capítulo 1. Amém? Nós estamos na Escola Bíblica Dominical, tendo a oportunidade de estudar a carta de Paulo aos Romanos, né? Fica também já uma deixa aí, quem não tem vindo, se esforce a estar aqui. Tem sido muito edificante, muito prazeroso podermos discutir. Estamos bem no comecinho. Nós hoje finalizamos o capítulo 1, então domingo que vem nós vamos partir para o capítulo 2. Deixa eu ver, isso mesmo. Então, por mais que já tenha perdido uma coisinha ou outra, venha, não deixe de estar junto com a gente, que está sendo muito interessante e muito edificante estudar essa palavra. E foi nesse sentido que eu trouxe a meditação dessa noite. Nós, na última Escola Bíblica Dominical, fomos desafiados pelo Elianai, que foi o professor da classe, a lermos toda a carta de Romanos e encontrarmos nela, acho que foi até uma dica da própria revista, encontrarmos nela, né, as palavras e as coisas que mais chamaram a nossa atenção, redescobrirmos muitas coisas, né, talvez nós já tenhamos escutado e tenhamos esquecido, alimentarmos o nosso coração com essas verdades. E foi nesse sentido que eu fiz, tentei fazer, eu não li toda, desculpa, Eli está lá na Alemanha, deve estar vendo nosso culto, eu não li toda, mas eu li até o capítulo 8, e é nele que eu vou me dedicar nesses momentos, e ao longo da minha semana também, que eu estou com o objetivo de fazer algumas meditações em partes nesse capítulo. Mas para eu chegar no capítulo 8 foi necessário correr do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o 8. E nesse capítulo 8 nós vamos conversar mais lá na frente o que Paulo chama de penhor do Espírito, pendor do Espírito, as garantias do Espírito na vida do cristão. Nós vamos ver todas elas e vou me atentar a uma hoje. Paulo, nesse capítulo 8, ele mostra e expõe as atuações do Espírito Santo na vida daqueles que vivem com Cristo. Mas antes de a gente chegar lá, e como é noite de ceia também, motivado por isso, eu queria caminhar pelos capítulos anteriores ao capítulo 8. Amém? Por isso que eu pedi para você deixar aberto na sua Bíblia no capítulo 1, que nós vamos caminhar por ali. Só para a gente lembrar, e quem não estava aqui na EBD ficar ciente, como nós vimos nas aulas introdutórias da EBD, essa carta aos Romanos tinha um objetivo. As cartas têm um objetivo, né, que estão na palavra de Deus. Algumas são para exortar uma igreja, ou abrir os olhos de uma comunidade para um pecado que está acontecendo, uma heresia que está surgindo. Mas essa carta aos Romanos, ela não foi endereçada especificamente por causa de uma heresia, ou especificamente por causa de um pecado, ou por causa da ação de alguma ou outra pessoa. Essa carta de Paulo aos Romanos, como o João Pernas disse nas aulas introdutórias, ela é uma apresentação do Evangelho de Paulo, porque Paulo não fundou essa igreja em Roma. Então as pessoas não conheciam, os líderes, os irmãos daquela igreja, não conheciam Paulo pessoalmente, só do ouvir falar. Então Paulo, com um desejo de chegar até a Espanha, que como nós vimos eram os confins da terra naquela época, né? Pregar na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Então Paulo olhava para a Espanha e via os confins da terra. Com esse desejo de chegar até lá, ele escreve essa carta para se apresentar através da exposição do evangelho que ele prega, para angariar recursos e apoio missionário nessa sua empreitada. Então a carta de Romanos tem esse objetivo. Paulo, de forma sistemática, então, apresenta todo o evangelho da salvação. E é sobre esse evangelho que eu queria conversar essa noite. Nos capítulos 1, 2 e 3, Paulo discorre sobre a condenação e depravação de toda a humanidade. Somos seres completamente depravados e perdidos por causa do pecado. Todos nós somos. E nós não podemos esquecer disso.
Às vezes a gente acha que por estar na igreja ou por ter aceitado a Jesus, nós estamos completamente isentos do pecado e não temos mais coisa alguma com ele. Nós não somos mais escravos, nós vamos ver lá na frente. Mas, infelizmente, ainda convivemos com essa natureza. E Paulo vem apresentando, logo nos 3 primeiros capítulos, essa depravação total da humanidade, essa corrupção completa de todos os seres humanos. E é em Gênesis 3, lá atrás, que nós vemos o início desse processo, dessa derrocada, eu coloquei aqui. No momento em que o homem desobedece a Deus, todo mundo lembra o que está escrito em Gênesis 3? Abre lá sua Bíblia, vamos ler então juntos. Algumas cabecinhas fizeram assim, ó. Então vamos lembrar. Gênesis 3, capítulo 3, versículo 1. O título da sua Bíblia, ele até lê na internet, já nos dá uma ideia do que vai acontecer aqui. A queda do homem, a queda da humanidade em Adão. Diz o seguinte: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eu acho que a partir daí a gente já conhece a continuidade da história. Então, em Gênesis 3 acontece o início de toda essa depravação, de toda essa corrupção. No momento que um homem desobedece a Deus e come do fruto, transfere-se a fé em Deus para a fé no diabo. Nós ouvimos isso na Semana Teológica, na pregação de terça-feira. E desde então, quando essa fé é transferida de Deus, nós preferimos acreditar no diabo, na serpente, ao invés de Deus. Nós nos tornamos filhos do diabo e nos miramos nele para construir o nosso caráter. Esse é o homem depravado, esse é o homem corrompido. Fica claro, então, quando nós lemos Romanos, vamos voltar lá no capítulo 1, versículos 28 a 32, diz o seguinte: é por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Versículo 29. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ainda podia colocar um etc. aí. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Fica claro então que a tendência natural do homem, o homem quando é deixado por si só, é isso que o capítulo 1, a partir do versículo 18 está falando, o homem quando é deixado aos seus próprios desejos, aos seus próprios pensamentos, a tendência natural da raça humana é sempre se colocar acima da palavra de Deus e aceitá-la e acatá-la se for da sua conveniência, se for agradá-la de alguma forma. Diante dessa depravação então total, da rebelião inconsequente da criatura, que nada é, nos tornamos culpados, perdidos e condenados à morte eterna pela justiça perfeita e verdadeira do Criador. É isso que nós somos, meus irmãos. Nós precisamos trazer isso à nossa memória, porque às vezes esquecemos. Ficamos muito no eu sou filho, eu sou cabeça, e bababá e tal. E sobe um ego no coração, é criado um status e um
um altar em que você se coloca, talvez inacessível pelo pecado, mas não é assim. No momento em que você se desvia e você busca as suas próprias vontades e esquece do Senhor e da sua palavra, é exatamente por esse caminho que você vai andar. Do 28 ao 32. Olha quanta coisa ruim Paulo colocou aqui. Cheios de injustiça, malícia, avareza, caluniador, aborrecidos de Deus, soberbos, insensatos, etc. Por causa dessa corrupção, por causa dessa depravação, nós nos tornamos condenados, culpados e perdidos. E com esse cenário terrível e desesperador desenhado, uma pergunta precisa explodir no coração do homem condenado. Não tem jeito. Acho que qualquer um que está diante dessa situação, se nós pensarmos num tribunal ou em algum diálogo, em alguém que tem uma autoridade de julgar a pessoa, né, condenada, talvez a primeira pergunta que surge é: o que eu posso fazer para resolver isso tudo? O que eu posso agilizar para que isso não seja mais assim? E a pergunta que salta no coração e no decorrer dessa exposição do Evangelho da Salvação de Paulo é: o que eu posso fazer para solucionar isso tudo? E a resposta que a palavra nos dá é: nada. Você, homem, você, mulher, a humanidade não tem condição nenhuma de sair do estado que está. Nós estamos mortos, perdidos, condenados à morte. Nós abrimos o buraco, a gente pulou dentro e jogou a terra em cima. Não tem como partir de você, ou das suas obras, ou da sua justiça, ou da sua vontade, alguma ação que te faça sair desse lamaçal. A resposta dada pelas Escrituras é que o homem perdido e condenado não pode fazer nada. Perdeu, já era. Paulo, nas partes finais do capítulo 3 e no capítulo 4, nos ensina que não há nada que possamos fazer para mudar essa condição. Não são pelas obras da lei que alcançamos a justificação, pois, como veremos lá na frente, a lei serve para mostrar quão pecadores nós somos, incapazes de chegar à perfeição da lei de Deus. Só há um caminho para o pecador arrependido: a fé no sacrifício perfeito e suficiente de Jesus Cristo. Amém? Só tem um caminho para esse homem perdido, condenado, morto, destruído, depravado, corrompido: é a fé no sacrifício perfeito de Jesus Cristo. E é isso que nós vamos celebrar, relembrar essa noite. O sangue vertido na cruz, o corpo moído no Calvário. É somente isso que pode nos tirar da posição que estávamos e nos transportar, sim, para uma posição de luz, de salvação, de vida. O Criador, ofendido pela corrupção e depravação do homem, com o direito de exercer toda a sua perfeita justiça naqueles que se rebelaram, ou seja, todos nós, mesmo sendo santo e sem pecado, decide cumprir nele mesmo a sua justiça e pagar o preço de morte dos nossos pecados. Vamos ler no capítulo 3 da carta aos Romanos, versículos 23 a 26. Paulo diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ponto final. Foi isso que nós falamos até agora. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então nós estamos falando de um Deus que tinha o total e completo direito de exercer a sua justiça e aniquilar toda a humanidade, mas Ele escolheu aplicar a sua própria justiça nele mesmo e se fazer pecado por nós, e sofrer no nosso lugar as consequências do nosso erro. É desse Deus que nós estamos falando. A humanidade perdida, todavia, pode ser justificada dos seus pecados e, portanto, salva da perdição mediante a fé no Filho de Deus. Amém, meu irmão? Amém? Nós precisamos acreditar nisso de verdade, saber contar essa história. Nós precisamos entender o que está sendo falado aqui, por isso que é importante nós lermos, meditarmos, relermos, remeditarmos, se existir essa palavra, porque isso daqui é a história da nossa salvação.
E quando nós chegarmos lá, eu já adiantando no capítulo 8, nós vamos ver que não precisamos de mais nada, porque isso é suficiente para nós, isso é ser livre, isso é ser liberto da condenação que nós merecíamos. Por isso é importante a meditação na palavra de Deus, não só os domingos quando estamos juntos, mas dia a dia, na nossa casa, no nosso secreto, enquanto estamos sozinhos e deparados com o mundo e com as opções que o mundo nos dá, nós temos uma resposta e sabemos quem somos realmente, em quem confiarmos, e saber que não há mais nenhuma condenação, como diz o versículo 1 do capítulo 8, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Então, avançando, estamos no capítulo finalzinho do 3, Paulo no capítulo 4, ele vem falando sobre o exemplo de Abraão, que não foi justificado pelas suas obras, mas sim pela sua fé. E no capítulo 5, Paulo apresenta as bênçãos provenientes dessa justificação. Ele diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, como nós abrimos o culto hoje pela manhã. Só pode ter paz com Deus quem antes estava em guerra com Deus. Então, em Cristo Jesus foi restaurada a paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé. Se temos acesso agora, depois de justificados, é porque antes estávamos com as portas fechadas. O véu estava completamente estendido, não tínhamos acesso à presença de Deus. Versículo 2: a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Se hoje podemos estar firmes, é porque antes nós estávamos ali pisando em areia, movediça. Não tínhamos nenhuma certeza e nenhuma garantia de quem nós éramos, para onde nós iríamos. Só sabíamos que era para a morte eterna. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Agora, justificados então, mediante a fé, por causa do Senhor Jesus Cristo, nós podemos ter esperança mediante as provações. Porque sabemos que as provações não são para nos destruir ou para acabar com as nossas vidas, mas para fortalecer em nós um caráter aprovado diante de Deus, para nos ensinar a sermos cada vez mais parecidos com o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós temos também no versículo 9, Paulo diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Olha que maravilha! Por causa da justificação dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos salvos da ira de Deus. Não experimentaremos mais a ira do Todo-Poderoso. Glórias a Deus por isso. E nos versículos 10 e 11 diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Estamos reconciliados com Cristo, com Deus. Aleluia, meu irmão. É por causa disso que você pode abrir a sua boca, abrir os seus lábios e louvar ao Senhor com intrepidez, com ousadia, sabendo que você está diante da presença do Todo-Poderoso, porque não estamos mais separados de Deus, estamos reconciliados. Nós jantamos juntos à mesa, nós ceamos junto à mesa, nós estamos na mesma presença, no mesmo lugar. O Espírito Santo está aqui entre nós. Quem um dia imaginaria o Deus Todo-Poderoso, Santo, comungando no meio de pecadores? Isso é impossível, porque Deus não compactua com o pecado. Mas por causa do sangue remidor e justificador de Jesus Cristo, podemos crer que o Espírito Santo está aqui nesse lugar. O Deus que podia acabar com tudo assim, Ele tinha o direito de fazer isso. Exerceu misericórdia e amor para com as nossas vidas e nos justificou. Amém. Aleluia. Sabendo então que pela fé somos justificados, como devemos viver nesse mundo? Essa foi a pergunta que eu coloquei. Por quê? Porque até o capítulo 5, Paulo apresenta a solução que nos foi dada pelo preço do nosso pecado. Jesus Cristo pagou o preço do nosso pecado. Está pago. Somos já inocentes. E agora? O que eu faço? Como eu vivo nesse mundo? Porque eu ainda convivo com a minha natureza pecaminosa. A origem de todas as coisas, o pecado, a natureza pecaminosa ainda continua dentro de mim. Não bastava só o perdão pelos meus pecados. Precisava de algo também que controlasse essa natureza que existe dentro de mim. Não bastava Deus, desci, está perdoado. Agora tudo que estava lá escrito contra você
foi apagado, e é só isso, tchau. No minuto seguinte, no milésimo de segundo seguinte, nós já teríamos a lista toda cheia de novo de pecados. Não seria bastante só o perdão pelos pecados. Algo mais precisava ser feito. Nós precisávamos ter uma mudança completamente de natureza, de mente, de vida. Essa natureza pecaminosa continua, como eu falei, pulsando e tentando nos arrastar novamente para as antigas práticas e nos escravizar nelas. Como então podemos vencê-la? E a resposta é dada por Paulo no capítulo 6. Vamos então avançar para o capítulo 6. Versículos 4, 5, 6 e 7. Diz o seguinte: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ou seja, nós podemos destacar pelo menos 2 resultados decorrentes dessa união com Cristo Jesus. Um é a remoção da nossa culpa pela morte sacrificial e substitutiva de Cristo. E 2, a eficácia da ressurreição numa nova vida de santidade. Em Cristo podemos sim vencer a nossa natureza pecaminosa. Podemos sim mortificar a nossa carne, dizer sim, para o pecado que tenazmente nos assedia. Podemos fazer isso. Se não fazemos, é por uma escolha nossa. Não porque é impossível, não porque é muito difícil para ser feito, porque é possível fazer, meu irmão. Então, se tem algum pecado que você continua cuidando, como se fosse o seu bichinho de estimação, como se fosse aquele seu amiguinho que anda junto contigo para todos os lados, repreende ele, abandona ele, larga ele, para que você possa correr essa carreira de forma leve, sem esses pesos do pecado, sem esse peso da sua natureza, porque é possível, sim. Mais uma vez, fomos agraciados com a obra de Cristo em nossas vidas, pois assim como somos incapazes de resolver o problema da culpa do pecado, somos incapazes de vencer nossa natureza pecaminosa. Somente a união com Cristo Jesus, na união com Cristo Jesus, temos poder para mortificar a nossa carne e dizer não para o pecado. Versículos 12 e 14. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Amém? Nós temos essa obrigação, nós temos essa responsabilidade. Cristo já fez o que precisava ser feito por nós. Precisamos agora tomar postura de homens e de mulheres regenerados e justificados e abandonarmos aquilo que é contra Deus. O problema é que essa vitória gloriosa da nossa natureza pecaminosa, nós só viveremos plenamente na nossa glorificação. Até então, vivemos pela fé, mas ainda em conflito, pois somos incapazes de viver uma vida santa diante de Deus, honrando os benefícios da justificação e a oportunidade da santificação em nossas vidas. E é isso que Paulo trata no capítulo 7. Ele vem falando um pouco sobre a lei do pecado e a lei do Espírito. E eu acho que o capítulo 7 é um capítulo bastante conhecido, quando Paulo expõe esse conflito que existe no homem e na sua incapacidade de andar no caminho correto. Ele diz lá, a partir do versículo 12, se eu não me engano: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu... Olha que conflito louco na mente do homem. Meu Deus, como viver uma vida de santidade se eu olho para a lei e ali diz que eu tenho que fazer isso, aquilo? Eu não consigo de jeito nenhum. Eu não consigo colocar completamente os meus membros à disposição de Deus em santidade para servi-lo e honrá-lo. Eu não consigo. E Paulo entra e apresenta esse conflito. Sabemos qual é a vontade de Deus, mas não conseguimos permanecer nela. O homem é constantemente frustrado em suas intenções. Ele faz o que sabe que não deve e não faz o que sabe que deve ser feito.
É aí que percebemos o quanto somos carnais e o quanto somos pecadores diante da nossa incapacidade. Diante desse conflito, Paulo vem dizendo, versículo 12, 13, 14, 15, 16, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Olha que coisa louca, que desgaste, que conflito, que crise existencial no homem. Mas Paulo chega nos últimos versículos desse capítulo e dá um bramido: quem me livrará do corpo dessa morte? E a resposta que sopra no coração de Paulo e vem para nós, graças a Deus, através da sua palavra, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei, mas segundo a carne, da lei do pecado. Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia! Somente em Jesus Cristo esses conflitos, eles são resolvidos. As nossas crises são resolvidas. Graças a Deus por Jesus Cristo, que nos livra desse ciclo terrível de pecado, condenação e morte. E após essas reflexões, o capítulo 8 se inicia, e chegamos onde eu queria chegar, e vai ser bem rápido, apresentando esse novo modo de viver em Cristo Jesus, através do Espírito Santo. O pastor Augusto Nicodemos escreveu sobre esse capítulo dizendo: em contraste com a agonia, fracasso e derrota de Romanos 7, os que estão em Cristo vivem uma nova vida no Espírito, o que torna possível viver na prática tudo o que foi dito antes. Paulo descreve neste capítulo as garantias do Espírito Santo na vida daqueles que hoje vivem com Cristo. Amém? E são elas as garantias. Nós vamos falar sobre a primeira, mas eu gostaria de traçar todas elas. Eu não anotei os versículos. O Espírito Santo aplica a obra de Cristo em nossas vidas. O Espírito Santo nos inclina a agradar a Deus. O Espírito Santo habita em todo verdadeiro cristão. O Espírito Santo traz a mortificação da nossa carne. O Espírito Santo nos guia como filhos de Deus. O Espírito Santo testifica a nossa herança e salvação em Cristo Jesus. O Espírito Santo nos conforta em meio aos sofrimentos. O Espírito Santo intercede por nós nas orações. Olha quanta coisa maravilhosa que o Espírito de Deus faz por nós. Isso deve deixar-nos muito gratos, muito agradecidos, porque se nós pararmos para analisar tudo o que está sendo falado, desde o capítulo 1 até agora, tudo partiu de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo. Nada veio por causa de um clamor, ou por causa de uma intenção do próprio homem. Tudo foi primeiro da parte de Deus. Glórias a Deus por isso, porque é por causa disso que nós podemos encontrar salvação e entender todas essas coisas. Além de nos justificar, nos salvar, nos regenerar, Deus ainda nos sustenta e nos garante todas essas coisas que nós falamos, e muito mais, que não estão descritas aqui, mas ao longo da Bíblia estão descritas. Eu gostaria de ler agora com vocês os versículos 1, 2, 3 e 4. Eu já estou caminhando para o final. É a obra do Espírito Santo que aplica em nós a obra de Cristo. Capítulo 8, versículos de 1 a 4, diz o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus, na carne do seu Filho, o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Paulo já começa destacando o status do cristão. Somos justificados e, portanto, não há nenhuma condenação
sobre as nossas vidas. Aleluia. Amém. Em contraste com o conflito do homem que vive em condenação por causa da lei, pois vive e faz quer, não fazendo o que devia fazer, descobrindo em cada ação que é carnal, vive numa vida de condenação. Em contraste a essa vida, porque Paulo diz, agora pois, depois do capítulo 7, não há nenhuma condenação, porque Deus não nos vê mais como culpados e merecedores da sua ira, do seu juízo eterno. Ao contrário, Ele nos adota como filhos para si mesmo. Portanto, viver livre da justa condenação dos nossos pecados é a maior bênção que alguém pode ter nesse mundo. E isso nos é dado gratuitamente pela fé em Jesus Cristo. Nós não precisamos de mais nada, meu irmão. Nós já recebemos tudo na cruz do Calvário. Pensa nisso. Pensa nisso. Era para você morrer, ir para o inferno e ficar eternamente lá, sofrendo, chorando, rangendo os seus dentes. E não seria injustiça nenhuma fazer isso. Nenhuma. Você merecia isso. Você tinha que estar lá. Mas o Deus, como nós já falamos, que foi ofendido por esse pecado, Ele escolhe se fazer pecado para substituir aquele que o ofendeu, para te substituir. Olha que coisa louca, que coisa maravilhosa, louca de ser assim, insondável em pensamento, de ser maravilhoso. Vivemos não mais na lei do pecado e da morte, mas na lei do Espírito e da vida. E a pergunta que eu me fiz é: o que mais eu quero? Do que mais eu estou precisando? E a reflexão que eu gostaria de deixar para os irmãos, e eu deixo para mim também: preste atenção na sua vida, no seu dia a dia, ao longo dos seus dias, e perceba às vezes que você tem agido como um filhinho mimado, um playboyzinho, uma patricinha, dizendo eu quero aquilo outro e tal, poxa, é assim, é assado, e tá. E quando Deus não te dá, você vira as costas, reclama de Deus, esquece quem é Deus, porque você não recebeu o que queria. Nós não precisamos de mais nada. O que você está querendo? Do que você precisa? A salvação já nos foi dada por Cristo Jesus na cruz. E nós podemos ter ela de forma gratuita, pela fé no nosso Senhor. Precisamos orar mais pelo Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, e menos pelas coisas dessa vida. Nós nos prendemos muito em nossas orações: Senhor, abençoa assim o meu dia. Isso é lícito fazer. O Senhor nos convida a fazer e colocar diante dele os nossos pedidos e as nossas orações. Só que para meditar. Eu parei para fazer isso e eu não tenho vergonha de falar para os irmãos. Teria que ter, né? Tenho vergonha, mas não escondo isso dos irmãos. Eu acho que já faz mais de ano que eu não oro pela volta do Senhor. Me esqueci assim de fazer essa oração. Me preocupo muito: Senhor, abençoa o meu trabalho, que, poxa, as coisas deem bem, eu possa fazer um trabalho correto, ser reconhecido, ou então o meu casamento, que tudo dê certo no meu casamento, abençoa a minha esposa, me abençoa os meus amigos, o meu pai, a minha igreja e tal, que a sua igreja possa sair. Mas a oração pela volta do Senhor, eu me esqueci completamente. E fazer essa reflexão, essa meditação, esse confronto no meu coração me fez resgatar isso um pouco. Eu preciso voltar a orar pela volta do Senhor. É isso que eu devo ansiar mais do que o ar que eu respiro, mais do que as bênçãos dessa terra, mais do que os tesouros que o mundo pode me dar. Eu tenho que orar e estar ansioso pela volta do meu Redentor, porque somente nesse dia, quando Jesus Cristo descer e todo joelho se dobrar e toda língua confessar que Ele é o Senhor, que eu vou estar livre dessa natureza que tanto me atormenta, e vou estar junto com o meu Criador, junto com o meu Deus, louvando eternamente com os meus irmãos, dizendo o quanto que Ele é santo, o quanto que Ele é digno. Oremos mais, meus irmãos, pela volta do nosso Deus. Amém? Não nos esqueçamos disso. Nós não precisamos temer nada, porque aqueles que estão em Cristo Jesus e foram justificados não têm o que temer no grande dia, no tribunal, pois não somos mais vistos como condenados pelo Deus Todo-Poderoso, mas sim como perdoados, justificados. Ele vai nos chamar: vem, entra aqui, chegou o grande dia, eu voltei. E nós vamos nos gloriar. Olha, e a gente fica preso com coisas terrenas, com coisas pequenas.
nos esquecemos dessa grandiosidade, desse precioso tesouro que nós temos no céu. E Paulo continua dizendo, como que Deus fez isso tudo? E isso é o que deve nos constranger, por mais que saibamos, vale a pena lembrar. No versículo 3 e 4 ele diz: porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, o que era impossível a lei? Trazer salvação para o homem. Isto, ou seja, a salvação, fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, sem pecado, perfeito, em semelhança aos homens. E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus, na carne do seu Filho, de Cristo Jesus, o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Não bastava, como eu falei, Deus perdoar os nossos pecados e ir embora. Nós acumularíamos uma lista maior do que a anterior no milésimo de segundo seguinte. Ele fez mais do que isso. Além de imputar nele próprio os nossos pecados, ele imputou em nós a sua justiça e imputou em nós o cumprimento de toda a lei pela sua perfeita obediência. Então toda a lei foi sim cumprida, obedecida em Cristo Jesus. Isso foi imputado em nós. Ele diz no versículo 4, a fim de que o preceito da lei, os mandamentos, as ordenanças da lei se cumprissem em nós, que não andamos mais segundo a carne, mas agora segundo o Espírito. Tudo o que Cristo fez em sua vida de perfeita obediência, desde o seu nascimento até a cruz, e isso a teologia sistemática chama de obra expiatória, não somente nos livra da condenação da lei, mas também nos garante o cumprimento de todos os requerimentos da lei. É o Espírito Santo que aplica essa obra perfeita em nossas vidas, como nós vimos em uma das atuações do Espírito, nesses 4 primeiros versículos, é a atuação da obra de Jesus Cristo em nossas vidas. E Deus agora nos olha como perdoados e justos para vivermos em novidades de vida, servindo-o e honrando em tudo o que fazemos. Amém? Que isso seja verdade em nossos corações. Nós nos lembremos, que venhamos nos lembrar todos os dias de quem realmente somos, aonde realmente estávamos, o que realmente merecíamos e o que nos foi dado de graça por esse Deus maravilhoso, amoroso e misericordioso. Amém, meu irmão? Feche os seus olhos. Faça uma oração ao Senhor. Nós vamos cantar um louvor, mas antes, apresente o seu coração a Deus, pedindo perdão por todas as vezes que você insistiu no erro. Porque, como vimos, não somos mais escravos do pecado, aleluia. Convivemos sim com a natureza pecaminosa, podemos vencê-la sim, mas tem tantas vezes que nós preferimos nos entregar a ela. Não é por descuido, não é porque a gente não viu e toquei no que devia tocar. Eu não estava percebendo e sem querer eu pensei no que não devia pensar. Não, todos os nossos pecados, eles são intencionais, são planejados pelo nosso coração corrompido e pecaminoso. Mas nós não precisamos ser reféns e escravos. Nós não somos mais reféns e escravos do pecado. Somos vitoriosos em Cristo Jesus. E o Espírito Santo aplica toda essa obra de Cristo em nossas vidas e nos dá força para mortificarmos a nossa carne e vivermos uma vida digna, que honre o Senhor que nos deu a sua vida. Porque a vida que hoje vivemos não é mais nossa, mas sim do nosso Senhor. Entregue o seu coração a Deus em nome de Jesus Cristo.
Continue orando. Cristo levou sobre si a minha culpa e minhas transgressões. Justificado eu fui, em meu lugar se entregou e assumiu o castigo que era meu. Fui perdoado. Esse amor que me alcançou lá na cruz, viverei pra ti e me entregarei totalmente, renunciarei meus desejos, preciso para estar ao seu lado. Cristo levou sobre si a minha culpa e minhas transgressões. Justificado perdoado. Eu vou retribuir. Deu a Ele todo esse amor que me alcançou lá na cruz. Viverei pra ti, renunciarei meus desejos, o que for preciso para estar ao seu lado. Viverei pra ti, viverei pra ti e me entregarei totalmente, meus desejos, o que for preciso para estar ao seu lado. Quero levar minha cruz e dedicar minha vida a ti, Senhor. Nós te louvamos, Senhor Deus, por maravilhosa graça, Senhor Deus, e amor que foram manifestos pelas nossas vidas. E hoje, Senhor Deus, nós temos o privilégio de juntos lembrarmos, Senhor Deus, do teu sacrifício, da tua morte e da tua ressurreição que nos trouxe vida eterna, Senhor Deus. Obrigado. Que possamos, Senhor Deus, constrangidos pela Tua Palavra, Senhor Deus, e pelo compromisso que fizemos nas nossas orações e no louvor que acabamos de cantar, dedicarmos as nossas vidas, os nossos membros ao Senhor, Deus, e não mais ao pecado. Sabendo, Senhor Deus, e confiantes de que estamos seguros, porque o Teu Espírito Santo nos sustenta, Senhor Deus, todos os dias.
e efetua em nós e aplica em nós a obra expiatória e redentora do Senhor, e nos permite viver todas as coisas que nós lemos, Senhor Deus. Nos ajude em nome de Jesus, porque assim como éramos incapazes, Senhor Deus, de clamar por ajuda, assim, Senhor Deus, como éramos incapazes, Senhor Deus, de vencer a nossa natureza, nós somos incapazes de viver, Deus, e andar numa vida de santidade. Precisamos da sua ajuda em tudo, Senhor Deus. E queremos, Senhor Deus, estar agradecidos, porque tudo o que precisávamos, Senhor Deus, o Senhor já fez por nós e já nos entregou. Não precisamos de mais nada. Perdão, Pai, pelas vezes que somos mimados, inconsequentes nos nossos pedidos, Senhor Deus, invejosos, egoístas, Senhor Deus, quando entregamos as nossas vozes em oração ao Senhor. Precisamos somente do Senhor, Deus. Como tem os louvores que cantamos, mais do que o ouro, do que a prata, eu te quero, Senhor Deus, porque a tua presença nos basta. O Senhor é o ar que nós respiramos. Do que precisamos mais, Deus? O que queremos mais, Deus? O Senhor é suficiente e completa, Senhor Deus, as nossas vidas em tudo, e nós te louvamos por isso. Receba, Pai, os nossos louvores, a nossa oração, aquilo que iremos fazer agora como corpo, como noiva do Senhor, para a honra e glória do teu nome, Deus. Ao que nós pedimos e colocamos diante do Senhor, no nome precioso de Jesus.